Tudo certo? Beleza com vocês? Eudes aqui falando. E o tópico, o assunto de hoje é o movimento uniforme, que faz parte da área da física chamada de cinemática. Na cinemática, que é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar exatamente com suas causas, ou seja, estuda os movimentos por si mesmos, o movimento uniforme vai ser aquele em que o objeto vai manter regularidade na velocidade ou na aceleração. Ou seja, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Esse é o ponto principal. Então, se você percorrer a mesma distância ou distância proporcional em tempo proporcional, a velocidade se tornará constante. E a velocidade instantânea dele será a mesma da velocidade média. Ou seja, velocidade instantânea é a velocidade de um único ponto. Se você dividir a posição pelo tempo, você tira a velocidade instantânea. Só que, quando nós temos movimento uniforme, a velocidade ela é a mesma em todos os pontos. Então, a velocidade instantânea e a média serão as mesmas. E ainda nós temos, além do movimento uniforme, temos ainda um uniformemente variado, que será tema de outra aula. Um uniformemente variado, ao longo do tempo, a velocidade vai aumentando ou diminuindo. No caso aqui, nós temos a função horária do movimento uniforme, ou fórmula principal do movimento uniforme. O nome é função horária porque a posição no movimento uniforme dependerá de uma única variável, o tempo. Eudes, mas tem a velocidade ali. Então, a velocidade no movimento uniforme ela não é variável, ela é constante, porque a velocidade é sempre a mesma. Então, as únicas variáveis que temos é a posição do corpo em um determinado tempo, que é chamada de S. O S inicial é a posição inicial do movimento, ou seja, também é constante. A posição inicial só tem um valor e a velocidade em metros por segundo também só tem um valor. E T é um intervalo de tempo. Ou seja, a posição final de um determinado corpo ela só vai acontecer após um determinado intervalo de tempo. Dessa forma, a única coisa que a gente precisaria saber para poder calcular a posição é o tempo. Então, da posição eu tiro o tempo ou do tempo eu tiro a posição. Porque em todos os movimentos uniformes, todos começam de um certo ponto, S0, e todos têm a mesma velocidade. Se a velocidade mudar, então o movimento ele vai passar para uniformemente variado. Além do mais, a gente pode ainda tirar muitas questões de cinemática pela velocidade média, que é a variação da posição ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Outra coisa que eu não comentei, é importante salientar, é a questão da velocidade do movimento uniforme. Se a velocidade é negativa, como acontece aqui, se o valor da velocidade é negativo, nós teremos um movimento retrógrado, onde, conforme o tempo passa, a velocidade diminui. Isso acontece quando o móvel está contra a trajetória, ou seja, o caminho vai para a direita e o móvel vai para a esquerda. Acontece muito quando temos um veículo em contramão. E se a velocidade é positiva, então o movimento será progressivo. Então o movimento do móvel acompanha o sentido da trajetória. Pois bem, já falei da velocidade média. E aqui está citando novamente o movimento retilíneo uniforme, que é apenas o quê? Dizendo que o movimento uniforme ele acontece em linha reta, já que existem dois tipos de movimentos uniformes, o movimento retilíneo e o movimento curvilíneo, né? Que é o movimento circular uniforme, que é assunto de outra aula. Sobre a fórmula da velocidade média, ela é feita com ΔS sobre ΔT. ΔS é espaço final menos espaço inicial. E ΔT é tempo final menos tempo inicial, conforme está aqui.
Bom, então vamos dar uma olhadinha agora como esse movimento se comporta graficamente. Com relação ao movimento uniforme, graficamente a gente pode interpretar essa função como uma função de primeiro grau. Por que função de primeiro grau? Simplesmente pelo fato de que o comportamento das posições é sempre uma linha reta. E quem vai determinar a ascendência dessa reta é a velocidade. Ela vai ser o coeficiente angular. Se a gente falar de função no primeiro grau, que é o famoso ax mais b, A é o coeficiente angular, que determina a inclinação da reta, se a reta vai ser uma diagonal subindo ou descendo. O tempo vai funcionar como x, e o b é a posição inicial, e o s vai ser o y representado. Então, as curvas, aliás, as retas, elas podem ser ascendentes ou crescentes. Quando acontece movimento progressivo, isso vai acontecer se a velocidade for positiva. A reta, ela tende a ser ascendente. Ou, se a velocidade for negativa, a reta vai ser descendente, quando o movimento for regressivo. O que acontece é que essas características estão no gráfico da posição pelo tempo, como a gente está vendo aqui agora. S0 é o valor inicial, uma marcação do eixo S, e conforme o tempo avança, ele está na posição de abscissa do eixo X, a posição vai aumentando se a velocidade for positiva. Esse é o gráfico do movimento uniforme progressivo. E se o movimento for retrógrado, nós teremos a reta descendente. Isso vai acontecer toda vez que a velocidade for negativa. Lembrando que esses comportamentos são do gráfico espaço versus tempo. Só que ainda temos o gráfico da própria velocidade. E aí nós teremos uma questão. A velocidade do movimento uniforme, ela é constante. Então vai acontecer de existir uma reta paralela ao eixo t. Ou seja, a velocidade inicial, ela vai funcionar. O gráfico da velocidade é como se a gente falasse matematicamente da função constante. O que é uma função constante? Todos os valores de y serão iguais, não importa o valor de x. O que acontece aqui. Todos os valores de v serão iguais, não importa o tempo que passe. Aí a única coisa que vai mudar é onde essa reta paralela vai estar. Se ela vai estar acima do eixo t, velocidade positiva, ou abaixo do eixo t, se a velocidade for negativa. Bom, aproveitando o embalo, então, vamos comentar aqui alguns exercícios sobre movimento uniforme para deixar o pessoal mais inteirado do assunto. Primeira questão. Uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo durante uma semana. Qual será a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Cabe lembrar que a velocidade está em metros por segundo. E a velocidade envolve metro e segundo. Só que o período é de uma semana. Então, como as distâncias nas opções estão em quilômetros, é bem provável que se precise converter a quilômetros por hora. Até porque fazer o cálculo de semana para segundo, o número envolvido vai ser bem maior. É mais fácil converter para quilômetros por hora, porque de semana para hora é um cálculo mais agradável de se fazer. Então, como pode se resolver? Primeiro, a primeira coisa a se fazer é multiplicar 10 por 3,6. Por quê? Simplesmente pelo fato de que 10 metros por segundo são 36 km por hora. Ou seja, se eu quiser passar de metros por segundo a quilômetros por hora, é sempre uma multiplicação por 3,6. Então, são 36 km por hora. Outra coisa. Uma semana tem 7 dias. E um dia tem 24 horas. Então, para achar o número de horas de uma semana, é só fazer 7 vezes 4.
que são 168 horas. E depois a gente pode aplicar na função horária, sem problema, mas nesse caso a fórmula da velocidade média se aplica. Então teremos que V é ΔS sobre ΔT. Se você quer saber a distância ou deslocamento, nós teremos o quê? 36 vezes 108, até porque nós teremos a velocidade e o tempo em diagonal, e em uma proporção temos um produto cruzado justamente em diagonal. Então, na cinemática, quando a gente quiser saber o deslocamento, basta multiplicar a velocidade, que nesse caso é constante, pelo intervalo de tempo. Então, 36 vezes 168 são 6.048 km, como indica o item B. Questão 2. Um navio cargueiro tem uma massa de 1,5 vezes 10 a 5 kg. Sabendo que esse navio percorre uma distância de 4.000 km em 30 dias, com velocidade constante, calcule o valor da força resultante sobre o navio durante o percurso. Essa questão aqui, ela está envolvendo forças. É uma questão, teoricamente, de dinâmica. Dinâmica é a parte da física que lida com os corpos e as causas dos movimentos, né? Os movimentos dos corpos e por que estão se movendo, quais fatores estão envolvidos. Aqui no caso é uma citação às leis de Newton, e a primeira lei de Newton diz o seguinte, já falando um pouquinho. Quando nós temos um corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre esse corpo será nula. Então, na letra C tem que ser zero. Só fiz um comentário básico, mas ela é uma questão que tem mais a ver com a dinâmica do que com a cinemática em si. Então, qualquer movimento retilíneo uniforme vai manter a mesma velocidade. Então, força resultante igual a zero, letra C. No instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação ao sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é o seguinte. Aqui não queremos um resultado, nós queremos uma função, uma fórmula de função. Conforme já foi explicado anteriormente, função horária do movimento uniforme, eu só tenho duas informações constantes que sempre vão permanecer as mesmas dentro do mesmo movimento uniforme. A primeira é a posição inicial. Então, quando ele diz para a gente que no instante de tempo t0, t0 significa quando o tempo é contabilizado, quando o cronômetro é acionado. Então, esses 3 metros aqui, que o problema está citando, ele é registrado no instante t0. Então, então, é como se eu fosse sair de casa às 10 horas da manhã e eu saio dessa posição para poder me deslocar. E aí, 10h15 da manhã, eu estou em outra posição. Qual o tempo inicial? 10 da manhã. Qual a posição que eu estava? 3 metros. Então, a posição que acompanha o tempo inicial é a posição inicial mesmo. Então, nós temos 3 metros. Na opção tem que ter 3 para marcar. Só que o 3, ele é o coeficiente linear, ele é a posição inicial. Ele não vem associado com a letra. Ele não é o coeficiente angular. O coeficiente angular é a velocidade. Que no caso aqui é 10 metros por segundo. Por quê? Porque é a velocidade que vai indicar para mim a inclinação da reta no gráfico. Se a reta vai ser ascendente ou descendente. Se ela vai ser uma diagonal subindo ou uma diagonal descendo. E nesse caso aqui, nós teremos 10 metros por segundo positivos. Então temos sinal positivo para a velocidade. Então, a resposta correta no meu entendimento aqui vai ser a letra A. Porque a posição inicial é 3 e a velocidade é positiva. Então, para achar o valor da posição, basta multiplicar o tempo por 10 e somar com 3 depois. Questão 3, letra A. Questão 4. Com relação ao corpo que descreve um movimento retilíneo uniforme,
assinale a alternativa correta. Letra A. Um corpo em movimento uniforme percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior. B. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. C. Um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante. E D. Um corpo em movimento uniforme permanece em uma posição constante em todos os instantes de tempo. Então, nesse caso aqui, vamos marcar o item B. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, se você aumentar a distância na mesma proporção que aumenta o tempo, a velocidade do movimento permanecerá constante. E se a velocidade do movimento permanece constante, o movimento será chamado de uniforme. As outras estão erradas por alterar essa proporção. A letra A diz que os espaços vão aumentando a cada vez que a cada intervalo de tempo posterior. Ou seja, a cada 1 segundo você percorre uma distância maior. Isso não vai acontecer e nem se a distância for menor. Então, a letra A está errada por isso. Na letra B, a nossa opção correta. Na letra B, não tem aceleração. A letra C, perdão, não tem aceleração. Porque no movimento uniforme, como as velocidades são constantes, não vai existir variação de velocidade. A velocidade não vai mudar o seu valor, o seu módulo. Isso quer dizer que não vai haver aceleração. Para existir aceleração, é necessário que exista variação de velocidade. E na letra D está dizendo que o móvel ele permanece em posição constante em todos os instantes de tempo, o que está incorreto. Porque se um móvel permanece em posição constante, quer dizer que o móvel ele vai ficar sempre parado, sendo que o movimento uniforme não é assim que é interpretado. Então, letra B. Sobre dois móveis, A e B, cujas funções horárias são SA 15 mais 20t e SB 20 menos 5t, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, o móvel A descreve um movimento acelerado. 2. O móvel B descreve um movimento retrógrado. 3. A velocidade de A é 10 metros por segundo. E 4. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Bom, primeira coisa, vamos falar aqui das assertivas. Movimento acelerado ou retardado, a gente verifica no movimento uniformemente variado, quando temos a presença da aceleração. E, inclusive, nem seriam essas as funções horárias, porque nas funções horárias teria que ter a presença da aceleração. Então, a 1 para mim está descartada. 2. O móvel B descreve o movimento retrógrado. Aí entra sim, eu posso falar de movimento progressivo versus movimento retrógrado. Quem vai definir isso é o sinal da velocidade. Vamos falar aqui do móvel B. O móvel B ele vai ter velocidade menos 5t. Então aqui eu tenho 20 menos 5t. Olha a velocidade onde é que está. A velocidade aqui é menos 5. Quem acompanha o t é a minha velocidade. A velocidade aqui é menos 5 metros por segundo. Se a velocidade é negativa, o movimento tem que ser retrógrado. Ou seja, ele está se movimentando no sentido contrário à trajetória inicial. 3. A velocidade de A é 10 metros por segundo. Bom, só que quem acompanha a letra T é 20. Então, teríamos que ter 20 metros por segundo e não 10. Aqui é só uma análise das funções horárias, tá? Então, por enquanto, não tem um cálculo envolvido. E 4. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Aqui na 4, então, a gente percebe que é verdadeiro porque os móveis eles estão em sentidos contrários. Na letra A, eu tenho velocidade positiva. No móvel A, eu tenho velocidade positiva, 20 metros por segundo. No B, eu tenho menos 5 metros por segundo. Quer dizer que o móvel A está seguindo na estrada, ele está percorrendo a trajetória no mesmo sentido que ela foi projetada, e o móvel B está indo no sentido contrário. Se eu tenho dois móveis percorrendo a trajetória em sentidos
partindo de locais diferentes, só que um seguindo a trajetória e o outro no sentido contrário, inevitavelmente eles vão se encontrar. Então, a 2 é verdadeira e a 4 também. 2 e 4 verdadeiras vai ser a opção C, a nossa resposta aqui do problema. Vamos para a próxima. 6. Dois carros A e B se movem em uma pista retilínea com velocidades constantes de 20 metros por segundo e 30 metros por segundo, respectivamente. Sabendo que o carro A se encontra a 100 metros adiante ao carro B, analise as afirmativas a seguir. Primeira, a cada instante o carro A se afasta do carro B. 2. A velocidade relativa entre os carros é 10 metros por segundo. 1, 2, né? E 3. Em 10 segundos, o carro B terá alcançado o carro A. Pois bem, então é o seguinte. A cada instante de tempo, o carro A se afasta do carro B. Primeiro, pelo que o texto diz, o carro A ele está 100 metros à frente do carro B. Então, nós temos aqui uma questão envolvendo dois carros em posições diferentes, em que o carro que está na frente, que é o carro A, é mais devagar ou mais lento que o carro B, que está atrás, que está buscando alcançá-lo. Então, se eu tenho dois carros e o carro que está atrás, ele é mais rápido, a tendência não são os carros se afastarem, a tendência são os carros se aproximarem. O carro A só vai se afastar do carro B se ele já estiver na frente e ele, carro A, tiver mais velocidade que o carro B. Então, a primeira frase é falsa. Segunda, a velocidade relativa entre os carros é de 10 metros por segundo. Isso vai ser verdadeiro. Aí, qual é a ideia de velocidade relativa? A velocidade relativa é a velocidade comparativa entre os carros. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho 20 metros por segundo para o carro A e 30 metros por segundo para o carro B. Acontece que esses dois carros eles vão se encontrar percorrendo a mesma trajetória e da mesma forma. É uma velocidade relativa do estilo ultrapassagem. Toda vez que um carro nos ultrapassa, seja a gente estando dentro de outro carro ou dentro de um ônibus, de um coletivo, por exemplo, a gente percebe que o veículo que está nos ultrapassando, se olharmos pela janela, ele vai nos ultrapassar e é como se tivesse com um movimento mais devagar. A gente vê claramente o veículo passando por nós através da janela, dada a velocidade no nosso visual ser baixa. Se for o contrário, por exemplo, a gente olhar para a janela e tentar ver um carro passando pela contramão, a gente mal vai ver um vulto, porque a velocidade ela fica muito alta. E por que isso acontece? Porque quando ocorre o estilo ultrapassagem, que é o nosso caso aqui, a velocidade relativa vai ser a subtração das velocidades. Então nós teremos como velocidade relativa ter que diminuir 30 menos 20. Porque o carro B vai ultrapassar o carro A em algum momento com velocidade de 10 metros por segundo. Então, quando a gente tem ultrapassagem, a ultrapassagem é feita pelo carro mais rápido, só que com a velocidade relativa representando a diferença entre as duas velocidades. Então, a assertiva 2 estará correta. A velocidade relativa entre os carros é de 10 metros por segundo. Nesse caso, a favor do carro B. Se fosse uma questão parecida com a anterior, onde um dos móveis tem velocidade negativa e o outro positiva, no ponto de encontro entre os dois móveis, eu teria que somar 20 mais 30. Aí, no caso, seria percebida uma velocidade de 50 metros por segundo, que é bem maior. Bom, terceiro, em 10 segundos, o carro B terá alcançado o carro A, e isso é verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho 100 metros de distância entre eles. E a velocidade relativa entre os carros é 10 metros por segundo. O que isso quer dizer?
que a cada 1 segundo o carro B vai se aproximar 10 metros. Então, se eu dividir 100 por 10, vai dar o tempo, né? Então, se a cada 1 segundo eu vou descontar 10 metros, vai levar 10 segundos para que eu consiga alcançar o carro A. Então, nesse caso, os itens 2 e 3 serão verdadeiros. Letra D. Bom, questão 7. Dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA, 5 mais 3T, e SB, 15 mais 2T, em unidades do Sistema Internacional. O instante que esses móveis se encontram é... Aqui no caso, a gente vai precisar igualar as duas funções horárias. Por quê? Porque para saber o instante que esses móveis se encontram, a gente precisa assumir que a posição final de A tem que ser igual à posição final de B. E aí, vamos igualar as funções horárias e encontrar em quanto tempo, né, vai demorar para que isso aconteça. Outra pergunta que poderia ser feita aqui é justamente a posição de encontro deles. Aí, no caso, depois que você encontrasse o tempo, era só substituir em uma das funções horárias. Conforme foi mencionado, basta igualar 5 mais 3t igual a 15 mais 2t. Nesse caso, isolando os t's, fica 3t menos 2t, que é t somente, e 15 menos 5 são 10. Então, esse encontro levará 10 segundos para acontecer, como está descrito na opção A. Vamos para a próxima. Questão 8. Em um dia normal, um veículo gasta 5 minutos para atravessar uma ponte, movendo-se a uma velocidade de 20 metros por segundo. Com base nos dados apresentados, calcule a extensão dessa ponte em quilômetros. Bom, nesse caso aqui temos uma salada de unidades, né? Porque nós temos o tempo em minutos, a velocidade em metros por segundo e a extensão da ponte em quilômetros. Provavelmente, bom, esse no caso é o meu entendimento, talvez seja mais útil passar a velocidade para quilômetros por hora, já que a extensão da ponte, a unidade mais adequada é quilômetros, né? E aí eu passo o tempo de minuto para hora para facilitar a conversão. Seria o que eu conseguiria pensar. Porém, daria para pensar desse modo aqui também, ó. No caso, eu tenho 20 metros por segundo. No final, o ΔS vai sair em metros, então de metro para quilômetro é só voltar a 3 casas decimais. Também seria dessa forma. No caso, a velocidade é 20 metros por segundo. E aí, no caso do tempo, eu tenho 5 minutos. E eu quero passar para segundos. Então, vai ser 5 vezes 60. Nesse caso aqui, eu vou ter 5 vezes 60 são 300 segundos, vezes 20, 6.000 metros. E voltando 3 casas seriam 6 quilômetros. É isso aí. Próxima questão. Um navio de pesquisa equipado com sonar está mapeando o fundo do oceano. Em um determinado local, a onda ultrassonora é emitida e os detectores recebem o eco 0,6 segundo depois. Sabendo que o som se propaga na água do mar com velocidade aproximada de 1.500 metros por segundo, assinale qual é a profundidade em metros do local considerado. Aqui temos uma pequena situação importante envolvida. Qual? Essas questões que envolvem o eco em particular, aqui diz que a onda ultrassonora ela é emitida e detectada 0,6 segundo depois. Quer dizer que a onda sonora ela desceu até o fundo do oceano, colidiu com um obstáculo e voltou para ser detectada. Então, esse 0,6 segundo, esse tempo está levando em consideração a ida e a volta da onda. Isso no cálculo tem que se ter um certo cuidado. Então, no meu entendimento, eu utilizaria 1.500 metros por segundo, né? E o tempo eu não colocaria 0,6 não. Eu pensaria em 0,3. Porque para se medir a profundidade, basta contabilizar o tempo só da ida ou só da volta.
Se a gente utilizar o 0,6 para calcular isso, a gente vai estar meio que calculando a mesma distância duas vezes. Então, eu multiplicaria... Como eu quero saber a profundidade, seria só multiplicar 1.500 por 0,3 nesse caso. Exatamente o que foi mencionado aqui. 1.500 vezes 0,3. Visto que o tempo informado, o tempo informado considera a ida e a volta da onda sonora. Nesse caso, 1.500 vezes 0,3 são 450 metros. Bom, dentro de um ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz, atrasado para o encontro com a namorada, a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr a velocidade de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de... Bom, vamos lembrar então que a namorada vai se movimentar a meio metro por segundo. A ideia é que os dois se alcancem. Vamos ter que utilizar a velocidade relativa para poder verificar. E nesse caso... Bom, nesse caso vai ter que fazer um cálculo com as velocidades para achar a velocidade relativa e depois calcular o tempo para isso. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar diminuir as duas velocidades de ambos. Por que nesse caso? Porque no caso eles vão percorrer a mesma trajetória, certo? E no mesmo sentido. Nesse caso, nós vamos ter o rapaz vai correr com 5 metros por segundo e a namorada vai andar a meio metro por segundo. Isso quer dizer que eu vou diminuir as velocidades. Velocidade relativa vai ser uma subtração. 5 menos meio será 4,5. E para poder achar o tempo, basta dividir 180 por 4,5. Teremos 40 segundos para para que ambos se encontrem. 40 segundos para encontrar a felicidade. É isso aí. Na pista de testes de uma montadora de automóveis, foram feitas medições do comprimento da pista e do tempo gasto por um certo veículo para percorrê-la. Os valores obtidos foram, respectivamente, 1.030 metros e 25 segundos. Levando-se em conta a precisão das medidas efetuadas, é correto afirmar que a velocidade média desenvolvida pelo veículo citado em metros por segundo foi. Essa aqui é bem tranquila, uma questão de velocidade média, só que eu tenho apenas um valor de distância e um valor de tempo. Então, basta dividir 1.030 por 25, que vai me dar 41,2 metros, ou letra C. Questão 12. Um automóvel percorre uma estrada com função horária menos 40 mais 80t, sendo que S é dado em quilômetros e T está em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após 1 hora, 1 hora e meia, meia hora, 2 horas ou 2 horas e meia. Qual delas? Então, o que ocorre na questão? A posição de saída do móvel é menos 40. Se o móvel ele sai a menos 40, quer dizer que ele está na posição menos 40, é onde ele começa a sua trajetória. Nesse caso aqui, basta, se a questão quer a origem das posições, a posição final nesse caso é 0. Aí no caso a gente faz uma equação no primeiro grau, vai ficar menos 40, vai passar como 40 positivo, e o 80 que está multiplicando o tempo passará dividindo, resultando em meia hora. Isso por pensamento em modo cálculo, em modo equação. Daria para pensar por lógica também. Qual seria a lógica? Ele está na posição menos 40 e quer chegar na posição 0. A velocidade do móvel é constante, é um movimento uniforme. E a velocidade é 80 km por hora, nesse caso. Então, o que significa 80 km por hora?
que em 1 hora serão percorridos 80 quilômetros. Qual é a diferença de distância? Qual o deslocamento que eu tenho que percorrer? É de menos 40 até 0. De menos 40 até 0 são 40 quilômetros que eu tenho que percorrer. Então, se em 1 hora eu percorro 80 quilômetros, para percorrer 40 é metade disso, meia hora. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço a todos.